Então, 14,1% de álcool, cacau, baunilha, amora. E ainda por cima uma passagem dupla por barris de madeira. Hoje a nossa análise vai cruzar as fichas técnicas com centenas de avaliações de usuários para entender a Critical Alignment. Uhum. E olha, é uma receita bem complexa de se analisar. Demais. A missão do nosso mergulho profundo hoje é descobrir como essa receita super pesada consegue não desandar, sabe? Principalmente no meio desse cenário que é bem concorrido e às vezes meio exagerado das cervejas artesanais extremas. Pois é, e o desafio técnico já começa na fundação da bebida. A gente está falando de uma Imperial Stout com 14,1% de ABV. O que, sendo bem honesto, coloca essa bebida muito mais perto do peso e daquela porrada de uma taça de vinho fortificado do que tipo de uma cerveja de fim de semana. Exatamente. E, quimicamente falando, um volume alcoólico desse nível vira um solvente super agressivo na boca se não tiver onde se apoiar. A espinha dorsal de malte escuro e torrado precisa ser, assim, absurdamente densa. Caramba! E essa densidade faz o que na prática? Ela literalmente abraça o álcool. É isso que esconde aquela aspereza que destruiria totalmente a experiência de quem está bebendo. Entendi. Mas é aí que a ficha técnica dessa cerveja fica meio maluca. Porque eles não pararam nessa base densa. Eles adicionaram amora, nibs de cacau e favas de baunilha. Sim, os famosos adjuntos que mudam todo o perfil. Isso. Só que com esse tanto de ingrediente doce e pesado, isso não vira essencialmente uma sobremesa líquida, fica parecendo algo super enjoativo. Ah, viraria fácil, mas é bem aí que entra a mecânica inteligente da receita. A amora, por exemplo, não tá ali só para dar um saborzinho de fruta. Não. Achei que fosse o foco principal. Não mesmo. A acidez natural e o amargor mais sutil da amora funcionam como uma lâmina. Ela corta aquela doçura excessiva da baunilha e do cacau no paladar. Isso limpa a boca e evita que o gole fique cansativo. Nossa, faz todo sentido. O ácido quebra o doce. E ainda tem aquele detalhe do Double Barrel Aged, né? A passagem dupla por barris. Como é que isso funciona de verdade? É só para deixar a bebida com mais gosto de madeira? Na verdade, é muito mais sobre estrutura do que só sabor. Quando o líquido passa por 2 barris diferentes, ele extrai camadas bem complexas de taninos da madeira. Taninos tipo os que a gente encontra no vinho. Isso mesmo. E esses taninos agem como uma espécie de cola química. Eles pegam aqueles sabores super voláteis da fruta e do cacau e puxam tudo para um centro de gravidade mais amadeirado. É o que traz o equilíbrio de volta para a bebida. O que parece ser uma corda bamba absurda de se andar. E junta a isso o fato de ser uma collab, uma colaboração entre a The Brewery e a Bottle-Logic Brewing. São duas gigantes. Uhum. Nomes de muito peso no mercado de artesanais. Exato. E aí é muito fácil pensar que qualquer sucesso dessa bebida seja puramente o hype do marketing. Tipo, juntou as duas, vendeu. É. Só que os dados das plataformas de avaliação contam uma história bem diferente, viu? A nota média dessa cerveja está cravada em impressionantes 4,28. E com uma amostragem gigante. São quase 500 avaliações e mais de 500 check-ins únicos de usuários. O hype inicial até garante aquele primeiro copo vendido. Sim, a galera compra pela novidade. Mas ninguém mantém uma nota de 4,28 para um xarope doce desequilibrado só por causa de um rótulo bonito, certo? Com certeza não. Sustentar uma nota dessas ao longo do tempo, com tanta gente diferente provando, é a prova real de fogo. A consistência matemática ali valida que a engenharia da receita funcionou no mundo real. Ou seja, eles entregaram o que prometeram. Sim, a junção do conhecimento técnico das duas cervejarias entregou na prática aquilo que estava no papel. Tanto é que a produção da bebida continua superativa. Legal demais. Então, resumindo o que a gente dissecou hoje, a Critical Alignment é um verdadeiro estudo de caso em limites extremos. Um ABV altíssimo, domado pelo malte. Isso, e os ingredientes doces muito bem cortados pela acidez da amora. Perfeito. E aquele envelhecimento duplo que amarra tudo com os taninos. E o público, como a gente viu, comprou a ideia totalmente. É o exemplo perfeito de que essa complexidade extrema, quando é bem executada, não é só um exibicionismo.
Ela cria uma experiência sensorial que faz a pessoa realmente parar para prestar atenção no que está bebendo. O que deixa uma provocação final para quem está escutando a gente. Quando uma bebida atinge esse nível de complexidade, exigindo que se sente, deguste devagar, quase mastigando as camadas de sabores... Uhum. Mudando toda a dinâmica de consumo? Exatamente. Será que a própria definição tradicional e cultural do que significa tomar uma cerveja não precisa ser repensada? Fica aí a reflexão sobre as fronteiras do que a gente coloca nos nossos copos. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!